Bem-vindos a mais um Think Ahead, esse espaço onde a gente fala de inteligência artificial de um jeito sincero, prático, direto ao ponto, com transparência, com pessoas que são super especialistas no assunto. E hoje eu tô aqui com o Michel, que é CTO da Think. Tudo bem, Michel? Tudo bom? Hoje a gente vai falar de um jeito aí mais sobre a tecnologia em si. Acho que não é nem esse o ponto, mas um olhar de alguém de fato de tecnologia, né? Porque o Paulo ele é de tecnologia, mas ele é mais de business, né? É o CEO, é outra mentalidade, né? Isso, exatamente. E aí eu vou passar um pouquinho a minha visão como CTO e como que a gente, né, primeiro trabalhou com essa parte de inteligência artificial, transformando e Uhum. criando uma empresa AI First, e quais foram os desafios, quais foram, né, pensar um pouco, até falar um pouco da minha visão sobre isso. Perfeito. Eu queria começar com o seguinte: muitos empresários estão preocupados com que ferramentas que eles vão utilizar de inteligência artificial. Aliás, é bem comum a gente ser impactado nas redes sociais com empresas que estão oferecendo ferramentas, né? Você acha que esse é um ponto que é preciso realmente ser um ponto de preocupação? Eu acredito que não. Na verdade, as empresas elas têm dois vieses, né? O primeiro é ficar confuso sobre qual ferramenta utilizar, qual ferramenta você deve usar no seu dia a dia, qual inteligência artificial, qual modelo. E depende muito, né? Eu posso dar o exemplo aqui na Fin que nós utilizamos diferentes modelos de IA, diferentes ferramentas e avaliamos qual que faz mais sentido para Uhum, aquele tipo de trabalho, para aquele tipo de tarefa. E, bom, tem outra parte, né, das empresas que querem construir suas próprias IAs, construírem uhum, seus próprios modelos. E, na minha visão, é algo que a gente tem que focar nos modelos que já existem, né, utilizar os modelos que já existem para você poder construir, principalmente agentes de IA, com base nesses modelos e conseguir desenvolvê-los. Então, na minha visão, assim, não tem muito ferramental, por mais na fim que a gente use essas uhum. ferramentas, é mais do o que você está fazendo, qual que é o teu objetivo e testando as ferramentas. Eu acho que é muito importante esse ponto de testar qual ferramenta que você vai utilizar, testar diversas ferramentas, porque nesse momento o mercado ele está mudando muito rápido, mudando a todo momento. Então toda semana sai um modelo novo, toda semana sai uma ferramenta nova. Ficar preso a uma ferramenta é muito complicado, né? Então o ideal é você sempre estar estudando e sempre estar pesquisando sobre qual a melhor ferramenta para você utilizar no seu dia a dia. Eu até estava ouvindo hoje um podcast em que a pessoa falava que na empresa dela ela não assina nenhuma IA com o plano anual. Então, ela vai assinar o GPT ou vai assinar o Claude, ela não adota o plano anual, justamente porque um pode evoluir de um jeito, o outro de outro, e ela querer trocar as ferramentas e ela quer ter a liberdade para isso. Tem a ver com o que você está falando, né? E o Paulo repete muito aqui a necessidade de colocar a mão na massa, né? Então, o CEO, o C-Level, colocar a mão na massa para entender. É um pouco isso que você está falando, né? Vai mexer para você entender e ver o que faz sentido de fato, né? Exato, exato. E como você disse, essa questão dos modelos e das mensalidades, assim, a gente também aborda muito. A gente testa quais as Uhum. ferramentas e vai utilizando as ferramentas. Chegou uma ferramenta nova, analisa a aplicabilidade, testa, verifica que ela é melhor do que a anterior e utiliza ela no dia a dia. Então tem sido muito isso, tem sido um trabalho constante de avaliar, entender e qual das ferramentas você utiliza no dia a dia. Eu vou já trazer uma pesquisa que saiu nos últimos dias, que foi feito por um órgão dos Estados Unidos com empresas americanas e europeias, foram cerca de 6.000 empresas, e ele mostrou que 80% dessas empresas, dessas companhias, elas não estavam tendo ganho de produtividade utilizando a inteligência artificial. E tem uma informação também que os profissionais usavam ali em 5% do tempo de trabalho. E eu acho que tem relação com essa primeira pergunta e com a resposta que você fez, porque a impressão que eu tenho é que está todo mundo focado em que ferramenta usar, que resultado ter e pouco trazendo de fato para a prática para entender a produtividade. Vocês aqui na Fink ficaram extremamente mais produtivos com inteligência artificial, Com a certeza. gente adota ali até 20 vezes mais produtivos, talvez seja até mais do que isso. Por que que você acredita que uma pesquisa mostre um resultado desse? Assim, que 80%
das companhias americanas e europeias, e eu ressalto isso porque a gente não está falando de Brasil, por exemplo, a gente Sim. está falando de mercados onde a adoção é muito mais avançada do que aqui. Por que você acha que essas companhias, a maioria, não tem reflexo na produtividade? Elas não tiveram essa efetividade, por alguns motivos, né. O primeiro deles é a questão de aplicar o AI First mesmo, o que acontece, quando a gente na empresa, a gente construiu, eh, conversou sobre construção do AI First, foram mais ou menos uns 3 anos atrás, a gente parou a empresa inteira. E pode ser maluco pensar nessa ideia, mas, a gente teve que parar a empresa inteira para poder reconstruir a empresa com base em IA. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente começou a documentar absolutamente tudo, documentar processos, documentar, bases de conhecimento, Uhum. então todo tipo de procedimento, todo tipo de base de conhecimento, a gente começou a colocar em uma base única de dados, para que a IA possa analisar e possa trabalhar com isso. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto foi, quais eram os processos que a gente poderia automatizar, né, com a IA e, obviamente, começando pequeno e evoluindo cada vez mais. Eu vejo que o erro, né, de muitas empresas grandes é colocar a IA como um chatbot simples, então você vai fazendo perguntas, ele vai Uhum. te respondendo, e não pensando no processo de transformar a empresa inteira em AI first. Então, o que acaba acontecendo no fim do dia é que vira uma empresa que utiliza bem na superfície a IA e não utiliza nos seus processos, não utiliza automatizando tarefas no dia a dia. Então, por isso que a questão da IA acaba para elas não sendo interessante por ganhos de performance. Elas não ganham performance, produtividade por não utilizarem a IA dentro dos seus ambientes e dentro, né, dos seus processos. Isso que eu acho mais importante. E eu queria até fazer um parênteses, assim, eu acho que a gente nunca fez essa definição aqui. O que é uma empresa AI First? Boa pergunta. Eu acho que a empresa AI First é uma empresa. Bom, o conceito, né, do AI First, você precisa construir tudo que você faz e tudo que você cria na sua empresa. Uhum. Primeiro, né, você tem que já pensar de primeiro momento em como você vai fazer ele utilizando inteligência artificial. Eu acho que esse é o ponto. Porque muitas pessoas não percebem isso, mas você construir focado em uma IA é diferente de você construir focado em um humano. Por quê? Focado em uma IA, você vai ter que pensar no ferramental, quais ferramentas você utiliza. As ferramentas que você vai utilizar no seu dia a dia, elas têm integração, elas têm comunicação entre elas, elas têm, por exemplo, um MCP, que é um protocolo de comunicação entre IAs, né, de diferentes serviços e ferramentas. E quando você começa a pensar dessa forma, você começa a devoluir a sua empresa em Uhum. quesitos de AI first. Então, todo o processo que você pensa, toda tarefa que você pensa, você já começa pensando: como eu vou transformar ela num agente de IA para poder executar uma determinada ação? Então, para mim, a empresa AI first, né, e a gente conversa muito isso dentro da Think, a empresa AI first é você construir desde a base todo, né, o arcabouço para que a IA consiga trabalhar com seus dados, trabalhar com as suas informações e executar qualquer tipo de tarefa dentro da sua empresa. E, Michel, você falou, né, que você acredita que o que falta para essas empresas que dizem não ter grande ganho de produtividade usando inteligência artificial está relacionado com o fato de que elas não colocam a inteligência artificial como infraestrutura, né? Elas não Isso. adotam essa postura AI first, de certa forma, elas querem colocar a IA ali por cima do que já existe. Existe alternativa? ah, as duas coisas vão poder conviver? Toda empresa, para ela ter de fato resultado com inteligência artificial, ela vai precisar adotar essa mentalidade AI first, ou existe essa outra produtividade, essa outra possibilidade de que, com o tempo vai se evoluir de um jeito que a empresa não vai precisar pensar talvez dessa forma? Eu sei que é uma Sim. pergunta cabulosa, mas pensando no que a gente tem hoje, Sim, pensando no sim. que vocês têm de experiência aqui, né? De repente pode mudar daqui 2 meses a Uhum. resposta, né, Sim. mas Eu acho que da forma que é hoje, como as empresas aplicam hoje a inteligência artificial, elas vão conseguir utilizar a inteligência artificial e vão deixar nas suas uhum, empresas, mas elas não vão conseguir evoluir as suas empresas. No sentido de não conseguirem
começar a fazer um trabalho que aqui na Fink a gente está fazendo de produzir mais com menos, né? Que a gente fala bastante do nosso time, que é bem pequeno, 6 pessoas, e como a gente trabalha tanto com o número de agentes de IA que nós temos. E eu acho que as empresas elas vão conseguir ter esse tipo de... conseguir evoluir algo nesse sentido de produtividade, mas em quesito de transformar a empresa, colocar a empresa em um outro patamar, vai ser muito difícil. E o que vai acabar acontecendo, as empresas vão acabar definhando e morrendo se elas não adotarem esse tipo novo, porque é um padrão de mercado, é algo que está sendo construído e está sendo evoluído no mercado a todo momento. Diversas notícias, né, se todos estão vendo a competição de IAs que está acontecendo entre a Anthropic e a OpenAI. Então, assim, você não surfar nessa onda, não evoluir a sua ferramenta, o seu sistema, o seu ambiente, a sua infraestrutura toda da empresa, utilizando modelos de IA, eu acho que é a receita para o fracasso, na minha visão. Você falou um outro ponto também, que a empresa está preparada na sua estrutura para que softwares, enfim, programas utilizados, eles atendam a inteligência artificial e não só o humano ali, né? Porque são formas diferentes de acessar a informação e tudo mais. Tem se falado muito sobre SaaS, que é um modelo que vai ser transformado. Você acredita que o Software as a Service, o SaaS, vai morrer? É uma pergunta interessante. Eu acredito que ele vai se transformar. Né? Ele vai... Hoje, como eu cheguei a comentar, hoje a gente tem uma visão, né, e pensando no SaaS, a gente tem uma visão muito focada em humano, muito focada em usuário. O que eu acho que vai acontecer no futuro, e aí entra a questão do SaaS, é que muitas empresas vão começar a construir ferramentas e sistemas focados em IA. Não somente com IA dentro, mas que se comuniquem entre as IAs. Então, você pode pensar que no futuro você vai ter algo como um assistente pessoal que vai fazer tudo, né, da sua vida, vai te ajudar, facilitando a sua vida, realizando tarefas do seu dia a dia. E muitas dessas tarefas serão realizadas por sistemas periféricos, né, à IA principal. E essas comunicações vão ser todas feitas, né, através dessas empresas. Por isso que eu acredito que o SaaS que a gente conhece hoje, ele vai se transformar, né, não diria morrer, mas ele vai se transformar num sistema mais agêntico, né, num modelo em que as IAs vão se comunicar entre si e vão trazer um resultado, obviamente, muito mais interessante para todos nós, vai facilitar as nossas vidas, como hoje ela já está fazendo muito, pelo menos, né, aqui na Fink a gente tem visto o ganho, uma melhoria absurda no nosso dia a dia, na nossa performance. E é interessante, né, porque a gente fala muito sobre as profissões vão acabar, a gente tem justamente falado, inclusive, muito sobre os desenvolvedores, que não vão ser mais necessários, né? O desenvolvedor não vai mais fazer código, enfim. É sempre uma coisa um pouco... Apocalíptica? Apocalíptica, exato. É gigantesco, né? Já acabou, não teremos mais trabalho. Mas do que você está falando, já surge uma outra profissão, concorda? Sim, sim. Eu estava vendo até um podcast hoje que falava sobre compras, né? Então, hoje eu acesso o site e vou escolher ali, quero comprar um tênis. Eu vou ali, vou olhar, vou ver a foto, vou ver os dados. Ele tem que estar atendendo a minha pessoa como ser humano. Se eu tiver um agente que vai comprar isso para mim, ele vai precisar de outro acesso àquilo, um outro acesso àquelas informações. Aí você já tem uma outra profissão, né? Porque todos os e-commerces do mundo vão ter que se adaptar. Exato, exato. E, bom, realmente, né, meio apocalíptico mesmo essa mensagem de que, né, vai acabar o emprego dos desenvolvedores. E o que eu vejo é que é algo que vai se transformar mesmo. Eles vão executar outros tipos de ação. Posso dar o exemplo aqui mesmo dentro da Fink, né? Eu atuo também com desenvolvimento de código, né? Fiz faculdade disso, fiz faculdade de sistemas de informação, então mexo com código já desde os meus 14 anos. E foi uma mudança grande para mim, foi um choque no primeiro momento para mim ver que não precisava mais fazer isso. Porque hoje qual que é o meu trabalho? Qual que é o meu trabalho, o trabalho do meu time de desenvolvimento? É você orquestrar o time de desenvolvimento, orquestrar os agentes de IA que vão realizar esse desenvolvimento. E, obviamente, aí você vai ter muito conhecimento de
como funciona todo o seu ambiente, como é que funciona camadas de segurança, como é que funciona a comunicação entre sistemas. Então, muda um pouco o perfil, né, o perfil do time de desenvolvimento e, obviamente, vou mudar de todas as outras áreas da empresa, porque agora você é muito mais focado em como você orquestra esses agentes de IA e não como você executa o trabalho, porque parte do trabalho de execução vai ser feita pela IA. E o que é interessante, com a IA realizando, né, esse trabalho, e eu acho que o Paulo já comentou em alguns outros episódios sobre isso, você consegue utilizar o seu tempo de uma forma muito mais inteligente para poder pensar em coisas que você não pensa quando você está lá realizando, né, executando um código ou fazendo uma tarefa super manual, super operacional. Você consegue executar tarefas muito mais estratégicas, consegue ter uma visão geral do ambiente, geral do seu processo e consegue ir melhorando ele cada vez mais. Você é o CTO da Think. Sim. Você já era CTO da Think quando vocês adotaram a mentalidade AI First. Sim. Você já tinha uma função gerencial, né? Não era necessariamente ali. Você estava gerenciando a equipe de desenvolvedores. Hoje, o seu trabalho é diferente do que era 3 anos atrás? O que mudou? É diferente, é diferente. Posso dizer que mais simples, em um ponto de vista, porque hoje o meu trabalho é totalmente focado nos agentes de IA trabalhando e como eles trabalham, e principalmente ter uma visão técnica e sistêmica de como eles funcionam, né? Então esse é o primeiro papel, né, que mudou desde da época que eu tinha um time, né, de desenvolvedores comigo. Você começa a focar em outros pontos, focar em outros assuntos. Obviamente que ainda existem a parte mais... a parte que era humana, que agora é feita com a IA. Vou dar um exemplo para você. Com o meu time, eu tinha que passar muito feedback, eu tinha que fazer one-on-one, eu tinha que passar sempre feedback de como eles estavam. Eu faço isso hoje com a IA, mas de forma diferente. Hoje eu, né, via prompt, eu explico para ela o que ela precisa fazer, o que ela está acertando, o que ela está errando. De novo, eu avalio o que ela está fazendo. Então, tem muito isso. E hoje, como o meu papel de CTO, né, foi adicionado um ponto na minha responsabilidade como CTO, que é cuidar muito da cultura, principalmente por ser uma empresa agora AI First, como eu transmito para o time essa cultura de que, vocês têm que trabalhar focado em AI First, tem que acreditar na questão da IA, a IA vai cometer erros, faz parte do processo. A vantagem é que a gente consegue arrumar rápido, consegue evoluir com a ferramenta cada vez mais. Então, meio que o meu papel está dividido hoje entre orquestrar os agentes de IA e passar para o time esse recado, né, e focar mesmo nessa questão da cultura de que é uma empresa AI First, que a gente vai utilizar agentes de IA. Estava conversando até com o meu time hoje. Sempre que a gente pensa em inteligência artificial, sempre que a gente pensa nos processos, a gente pensa focado em inteligência artificial, justamente porque nossa empresa AI First foca em como é que eu consigo executar e automatizar o máximo de processos possíveis. E hoje em dia, com a IA, isso ficou muito mais simples de ser feito, tanto que democratizou, o time inteiro conseguiu utilizar a IA no dia a dia, conseguir criar novas visões, conseguir criar novos indicadores. E vocês passaram por um processo super intenso de transformação, com uma necessidade de mudança de mentalidade mesmo dos profissionais, né? Que é isso que você está falando. O seu papel mudou e como você transformou essa sua mentalidade, né? Para trabalhar aqui na Think ou em qualquer empresa AI First, o que um profissional precisa transformar em como ele enxerga o trabalho? Ele precisa mudar um pouco a visão dele sobre... Primeiro, né, ter uma visão sobre inteligência artificial que seja muito mais aberta e muito mais... que consiga abraçar melhor a inteligência artificial, né? Eu falo isso porque eu vejo né, na minha área de desenvolvimento, interajo muito com pessoas de fora, vejo muito, principalmente desenvolvedores com medo da IA ou com receio de utilizar a IA. Já ouvi comentários do tipo, a IA faz essa determinada ação, mas eu consigo fazer melhor. E aí a gente fica, não, a IA consegue aprender mais rápido, ela consegue ter um contexto maior. Então é super importante que a pessoa consiga abraçar, né, primeiro, abraçar a IA e conseguir entender que a IA vai ser algo que vai auxiliar no seu dia a dia.
E eu acredito que o segundo ponto é você ter uma visão muito sistêmica, né? Ter uma visão muito geral da ferramenta. Então, quando você vai trabalhar com inteligência artificial, não só você tem que ir lá e colocar o prompt, né, digitar os prompts. Você precisa ter um entendimento de como a sua ferramenta vai funcionar, como o meu sistema, né, por exemplo, falando dos desenvolvedores, como o código vai funcionar, o que você precisa fazer, quais vão ser, né, quais vão ser as bases de conhecimento, quais vão ser os sistemas, quais vão ser as aplicabilidades. Então, se a pessoa não tiver uma visão geral, tiver uma visão muito focada, é isso que a gente fala bastante, né, o desenvolvedor, hoje em dia, o que mudou no papel dele, além, né, dele não programar mais, ele utilizar a IA para programar, ele tem que ter uma visão de negócio muito maior, né? Porque hoje, como ele está economizando tempo programando, né, não programando mais, ele pode gastar o tempo tendo uma análise, uma visão de negócio, entendendo melhor seu sistema. Então, eu diria que é mais isso. A pessoa ela precisa abraçar essa questão da IA e ter uma visão, né, sistêmica, uma visão global para conseguir fazer isso. O último ponto, que é super importante, e a gente passa esse recado para o time constantemente, é indicadores. Hoje, o que eu vejo muitos desenvolvedores fazendo eles começam a utilizar a IA, eles ficam na superfície e desistem porque a IA não funciona para eles. O que a gente faz aqui na Fink e o que a gente aplica todos os dias, né? A gente tem até uma mensagem na nossa entrada aqui da Fink, na recepção, que diz o seguinte, né? Uma frase em inglês, mas diz o seguinte: se você não consegue medir, você não consegue melhorar. Com a IA é a mesma coisa. Tudo que a gente faz hoje, a gente coloca indicadores para analisar qual foi o resultado da IA, a aplicabilidade da IA, e se ela realmente fez o resultado que deveria ou não. A gente já comentou em alguns episódios que a gente automatizou nossa etapa de suporte, né? Nosso processo de suporte e atendimento ao cliente. Primeira coisa que a gente fez, a gente colocou indicadores para avaliar. E assim, no início do processo, foi algo... Começou com um baixo indicador, a IA começou a errar processos, começou a não executar de forma correta, que é o natural. Ela está aprendendo, né? Como se você contratasse uma pessoa e colocasse ela para trabalhar. Ela vai cometer os erros. E a gente começou a ver, né? O nosso processo hoje está em 95%, agora a gente, né, quer aumentar ainda mais, mas no começo, que foi o começo do ano passado, começou com 10, 15, 20 e cada mês a gente foi melhorando. A gente coloca aqui na Fink a seguinte mentalidade: todo dia melhora 1%. Se você melhorar todo dia 1%, chegou no fim do ano, você vai ter evoluído drasticamente a sua empresa, vai ter evoluído o seu processo drasticamente. Então, são esses 3 pontos, na minha visão, que o desenvolvedor, né, e quem quer trabalhar numa empresa AI First tem que ficar na cabeça, né? Abraçar a IA, ter uma visão geral, uma visão de negócio do ambiente, e indicadores. No último episódio aqui do Think Ahead, a gente comentou, eu e o Paulo, a gente comentou sobre a carta do Matt Schumer, que é CEO da Other Side AI, que ficou surpreso com o último lançamento do GPT. Não sou mais necessário, os meus conhecimentos técnicos não são mais necessários. Sam Altman também nos últimos dias comentou que estamos muito perto da superinteligência, que nem os CEOs eles vão escapar. Você, como desenvolvedor, como enxerga todo esse movimento aqui? É uma pergunta interessante. Eu acho que assim, eu acredito que o desenvolvedor em si, ele vai, como eu comentei, ele vai se transformar, e eu acho que essas empresas elas estão evoluindo de uma maneira tão rápida que, como o próprio Sam Altman falou, eu acredito que a superinteligência é algo que já está chegando, né, vai chegar. Essa questão de inteligência, superinteligência, são conceitos difíceis, né? Porque não é um conceito muito bem definido, então é mais difícil de você, né? É muito mais abstrato. Então, quando ele fala de superinteligência, eu acredito que é algo que está chegando mesmo e é algo que o papel do desenvolvedor, até o meu papel de CTO mudou, mas o meu papel de desenvolvedor e o time que eu tenho de desenvolvedores já mudou. Hoje o meu time já não programa mais, já não digita mais código. E eu acho que é algo que essa mudança veio e vai ser assim, né, de forma indefinida, porque
hoje você consegue produzir o triplo, hoje meu time de desenvolvimento consegue produzir o triplo, 10 vezes, 20 vezes mais do que eles conseguiam desenvolver antes digitando código e fazendo essa parte de código. Então, é um pouco assustador, né? Eu sei que chega até a ser um pouco polêmico, mas eu acredito muito que muitos empregos vão se transformar, né? Talvez substituídos. A gente né, fala bastante isso, de alguns empregos vão ser substituídos, mas vão se transformar em outros empregos também, que vão focar em coisas mais né, específicas para agentes, focados mais em organização, em gestão. Até isso, né? Então, o desenvolvedor, ele não é mais necessariamente o cara que faz código e que só tem conhecimento técnico. Aqui na Finca é uma função que se transformou. Exatamente. Em alguém que entende mais de negócio, que pensa mais estrategicamente, né? Exato. Ele vira, assim, não tem muito um cargo definido, né? Aqui na Finca, a gente não tem muitos cargos definidos, justamente porque cada pessoa acaba fazendo diversos papéis, mas eu diria que hoje o desenvolvedor acaba virando um Product Manager, em que o time dele, né, ele passa as informações para o time, e o time, na verdade, são vários agentes de IA trabalhando e trazendo resultado para ele. O papel né, do nosso desenvolvedor hoje é avaliar o resultado da IA, comparar com o que ele tinha de ideia, ver se faz sentido. Se não fizer sentido, ele vai lá e retroalimenta a IA, dá feedback para a IA e consegue construir e desenvolver. Mas eu acho que o desenvolvedor, no papel de sentar no computador e ficar o dia inteiro fazendo código, linha a linha, eu acho que isso já morreu, assim, é algo que aos poucos, cada vez mais vai acabar desaparecendo do mercado. E muita gente... Vou falar que é uma percepção, tá? Porque pode ser que seja uma bolha ali que acaba chegando até mim. Mas existe um movimento de pessoas que falam que a IA não funciona, ou falam que não é bem assim e que isso não vai acontecer, ou que não seremos substituídos. Existe alguma coisa até nesse sentido. Como que você enxerga quem ainda está pensando nisso, assim? Ou até quem, por exemplo, eu postei um vídeo esses dias falando, porque teve uma polêmica também com uma empresária que é colunista da Folha, que identificaram que ela escrevia o texto utilizando o ChatGPT e ela foi questionada e tal. E aí fica simplesmente nessa apontação de dedo. Fez com o ChatGPT, ou fez com não sei o quê. Então, existe um movimento contra a inteligência artificial, de certa forma. Você acha que... Como que você vê isso? Você acha que são só pessoas com medo do que está por vir? Eu acredito que sim. Grande parte tem medo. Grande parte não entende, né? Justamente por ter o medo, não se aprofunda e não vai atrás e acaba falando que não funciona, que não tem futuro. Mas a minha visão é um pouco mais diferente, menos apocalíptica e mais positiva nesse sentido, de que a IA já está aqui, né? A gente mesmo... E eu entendo que nós, na Finca, acabamos vivendo numa bolha, né? No sentido de... A gente usa a IA no dia a dia e usa de forma absurda. A gente usa em torno... A gente estava até analisando os indicadores hoje, em torno de 70%, 80% do nosso dia utilizando a inteligência artificial para as nossas tarefas, nossos processos. Então, eu sei que não é a realidade de muitos no mercado. Tem muita pessoa ainda tentando entender, tentando entrar, tem muita gente com medo, né? Então acaba não chegando nem perto, com receio, tem gente esperando para ver o que acontece, se todo mundo for, eu vou junto. Mas, na minha visão, é algo que já chegou, que já está aí, já está começando a mudar os empregos, já está começando a mudar todo o mercado, não só o mercado, a humanidade como um todo. E quem não se desenvolver nesse sentido, quem não estudar, quem não ir atrás nesse sentido, para mim, não vai conseguir evoluir. Não vai conseguir evoluir profissionalmente, não vai conseguir evoluir até como sociedade. Eu uso muito o exemplo da própria internet. Antigamente, né, eu sou de 93, então eu peguei a época ainda que não tinha, né, o pré-internet, começando a internet mesmo, nas casas, né, em todas as casas.
Então você vê a diferença de um mundo sem internet com internet. Uhum, Hoje em dia, assim, 95% da população, 99% da população não consegue viver sem uhum, internet. Hoje o dia a dia das pessoas é usando a internet. E eu acredito que com a IA vai ser a mesma coisa. Vão ser pessoas utilizando agentes pessoais, usando o IA no trabalho, usando o IA no dia a dia. Então, quem não se aprofundar nesse sentido vai acabar ficando obsoleto uma hora ou outra. Então, por isso que é tão importante você estudar muito, você ler muito sobre essa questão de IA, porque você acaba conseguindo fazer, você acaba, né, garantindo o seu lugar assim no mercado e na humanidade como um todo. Você uhum. acaba desenvolvendo essas habilidades. Então, para quem tem medo da IA, eu só posso dar um recado assim: não tenham medo da IA, estudem, leiam. Eu sei que na superfície você vai visualizar, você vai verificar que a IA ela não, ela pode errar, né? Isso é algo que eu vejo poucas pessoas falando e, né, e reforçando, informando. Ela pode, assim, não é que ela pode errar, ela vai errar. Tem caso que ela vai errar. O que é importante é que você passe para ela a informação correta, você treine ela e cada vez que você vai passando esse feedback para ela, ela vai ficando mais poderosa. Chega a um ponto que você vai ver que ela vai executar muito melhor do que um humano executaria uma tarefa, né? E é interessante porque a gente também fica, como tudo atualmente, assim, a gente fica nos extremos, né? Uhum. Então, assim, você fala de IA, eu tenho a impressão que tem aquelas pessoas que acreditam que vai ser um milagre, você vai simplesmente começar a usar e ela vai te entregar ali o que você precisa. Sim. E não, né? Existe um processo de aprendizado, existe o processo de como você pede para ela. Então, também não é mágico, né? Ela vai facilitar muito a sua vida, Exato. mas existe um trabalho para ser feito até chegar lá. Acho que você deixou muito claro isso aqui hoje, Michel. Exato, eu acho que na Fink mesmo, a gente utilizando, a gente começou a ver o que ela cometia de erros e assim, é algo que a gente, né, esperava, porque é uma tecnologia Uhum. nova, todo tipo de tecnologia nova, todo tipo de ambiente novo, sistema novo que você vai construir, né, que está chegando no mercado agora, vai ter a sua taxa de erro, vai ter os problemas, né? Por isso que é tão importante os early adopters nesse processo de pessoas que abraçam a tecnologia nova, né, de primeiro momento, testam ela, dão feedbacks e a tecnologia vai melhorando até que chega um momento que toda a humanidade já está utilizando aquela tipo de tecnologia. Foi assim com a internet, foi assim com os celulares e eu acredito que vai ser a mesma coisa com a inteligência artificial. Mas eu acho que é muito. Eu entendo que as pessoas têm medo e realmente elas ficam na superfície, fazem o primeiro teste e desistem logo no primeiro momento. Mas o que eu posso passar é deem uma segunda chance, assim, é super importante. E a gente tem visto, né? É o que eu converso muito com amigos e pessoas de fora da Fink, que se fosse uma loucura, se fosse loucura da nossa cabeça, se fosse Uhum. uma bolha que está prestes a estourar, não estaria funcionando hoje na nossa empresa. Uhum. A Fink, né, foi reconstruída como AI First, a gente utiliza IA para diversos dos nossos processos e hoje tem funcionado de forma espetacular. E a gente tem visto resultados com nossos clientes, tem visto resultados no dia a dia. Então, assim, não posso chegar e falar que é uma loucura, que é uma bolha que vai estourar. Tá funcionando. Eu vejo que está funcionando. Então, esse é o recado que eu tento passar para todos, assim, de testem, usem e deem uma segunda chance se você usou e não funcionou. Se você fez uma pergunta para ela de quanto é 2 mais 2, ela respondeu 3, Uhum. testem de novo, usem, porque tem isso, né? A IA está cada vez mais evoluindo, né? Por si só, né? Uhum. As empresas estão evoluindo os modelos, mas você também consegue ir passando feedbacks para que ela possa evoluir no dia a dia. Maravilhoso. Michel, muito obrigada Obrigado. pelo seu tempo, por compartilhar também o seu conhecimento aqui com a gente. Quem assistiu, não se esqueça que, se esse é o primeiro Think Ahead que você está assistindo, existem outros 3 episódios que vale a pena assistir, abordando outros assuntos, aprofundando em outros temas. E sempre essa conversa sincera, transparente, direto ao ponto. O objetivo aqui é compartilhar conhecimento, né, Michel? Isso. Então, muito obrigada. Você que acompanhou até aqui, muito obrigada e até o próximo.